sobre cada um de vós, que a presença do Espírito Santo, a presença de nosso Senhor Jesus, esteja aí onde você estiver. Eu sei que a palavra de Deus, onde ela chega, ela leva unção, ela leva bênção, né? Ela leva cura, leva tudo aquilo que precisamos, porque Deus é um Deus que tem tem o resultado, né, para todas as nossas perguntas. Então, que você seja abençoado com a palavra de Deus. E mais esse programa, aonde estaremos lendo em Jó, capítulo 42, versículo 1 até o verso 2, aonde nos diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Que Deus abençoe sua palavra. O tema que nós vamos abordar nesse programa é: Deus tem a cura para todo sofrimento. Deus tem a cura para todo sofrimento. Nós sabemos que sofrimentos, eles são diversos. Tem sofrimentos que são sofrimentos momentâneos, por choques, situações que acontecem no momento, no dia. Tem sofrimentos mais crônicos que vêm de situações mais velhas, mais calejadas. E assim tem sofrimentos causados por complexos. E é uma diversidade de situações que o diabo explora e ele vê aonde está o teu elo fraco, para que ele possa ficar cutucando exatamente aonde há uma ferida. Agora, você tem que saber que Deus, como é o tema, o título do nosso programa hoje, Deus tem a cura para todo sofrimento. Primeira coisa, nós não podemos aceitar, porque a Bíblia diz que Deus veio para trazer vida e vida com abundância. A Bíblia diz que Deus veio para nos trazer paz. Então você não pode aceitar aquilo como muitas pessoas acham que, eu acho que é isso, eu acho que Deus quer assim. Não, o que Deus quer é que você tenha paz, o que Deus quer é que você tenha alegria. O que Deus quer é que você viva realmente uma vida de júbilo. Isso é o que Deus quer. Essa é a vontade perfeita de Deus. Nosso profeta conta o caso daquele homem que estava no culto e ele tinha um complexo. E o irmão Brana, conversando no púlpito, tocou sobre aquele assunto, mas nada direcionado ao irmão. E ele caiu lá, infartado, irmão, morreu. Aí Deus usou o profeta para chamá-lo de volta à vida. Mas veja, um complexo, a pessoa às vezes tem aquele complexo, e aí então tudo que alguém fala, nada relacionado, parece que tudo aquilo é para te atingir. E você tem que ter discernimento e perceber que o diabo está explorando isso. Acontece uma vez, acontece outra e outra. E se você vai se inclinando a isso, o diabo percebe que essas coisas têm te atingido e ele vai criar todo tipo de situação para que sempre, nos teus momentos de alegria, felicidade, algo venha cruzar esse assunto para que teu semblante venha a cair. Entende? Então essa é uma prudência que você tem que ver. Agora, não é que você vai ver e dizer, bem, então isso é um complexo meu, de hoje em diante não vou mais ter. Não, você vai daí levar isso a Deus. Senhor, eu não aceito isso. Não é eu que quero. É uma situação. Mas o Senhor pode me livrar. O Senhor pode me libertar. Como disse Jó aqui, bem sei eu que tudo podes. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus pode curar todo tipo de sofrimento. Todo tipo de sofrimento. Há famílias que às vezes são contagiadas pelo sofrimento, às vezes, de um complexo do pai. E acaba aquilo
porque vive em família, então atinge um, aquilo indiretamente acaba trazendo, respingando em toda a família. E aí, então acaba trazendo aquele desconforto familiar. Entende? Então, algumas pessoas, elas sofrem muitas vezes por terem passado, aonde lá no passado eles passaram por coisas horríveis que aconteceu na sua vida. Muitos enfrentaram estrupos, né? Crianças que enfrentaram abuso. E o diabo, é claro que ele vai tentar te manter preso a esse passado. E às vezes, quantos casais não conseguem viver uma vida feliz porque aquela irmã, muitas vezes, está presa a um sofrimento lá do passado, de alguém que não a respeitou, de um abuso, de uma situação, e aquele momento íntimo, aquele momento familiar, logo é atingido pela lembrança e todo o brilho do momento se vai. O que você tem que fazer diante disso? Você tem que crer que Deus cura todo tipo de sofrimento. Você tem que primeiro ser grato, ser grata a Deus por hoje você ter uma família. Começa por aí. Por hoje Deus ter te abençoado. Porque o diabo sempre vai tentar te mostrar o lado negativo, o passado sombrio, o passado escuro. E quantos que não conseguem deslanchar na vida por causa de uma ferida do passado? Por causa, muitas vezes, sofrem por violências que enfrentaram, de pais ímpios, ou viviam com padrastos, madrastas, que judiaram, espancaram, humilharam. E aí aquele sofrimento é contínuo na vida das pessoas. E lembre que você tem uma família, e você não se libertando desse jugo, você vai passar isso para a família, esse complexo, esse sofrimento, essa ansiedade. Outros vivem um sofrimento da dor de um abandono. O pai abandonou quando era criança, a mãe abandonou. É doído? É doído. Causa feridas profundas, sim. Mas lembre que Deus, José fala assim, Deus me fez esquecer. José do Egito teve um passado sombrio, mas ele disse, Deus, quando ele colocou o nome do seu filho, que significava Deus me fez esquecer. Porque se ele não se entrega a Deus, para Deus fazer esquecer daquele passado, ele não teria futuro. Tem pessoas que nunca terão um futuro porque nunca conseguem se desprender do passado. Presos a um passado, presos a lembranças de violências, de um abandono familiar. E essas pessoas carregam essa marca do sofrimento e em suas mentes muitas vezes vem aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de culpa. Não se sente às vezes perdoadas, porque às vezes o passado não é que você foi atingido, o passado é que você atingiu alguém, é que você fez algo que não deveria fazer. E a pessoa não consegue se perdoar. E o diabo é um especialista para trazer aquilo na mesa, todo momento, fazer você lembrar. Mas quando você tem a cura desse sofrimento, Deus te cura disso, aquilo não te perturba mais. Aquilo quando vem é uma mera lembrança. E até quando vem aquilo, até te ajuda a ser grato a Deus.
por Deus ter te perdoado, por Deus ter sido bom para você. Quem sabe você que sofreu espancamento, sofreu violência, sofreu, como disse, até mesmo algum abuso que te machucou intimamente, profundamente. Mas você tem que olhar o lado positivo e ser grato a Deus por Deus ter estendido sua mão. Ser grato a Deus. Eu me lembro de uma história contada pelo pastor Edgar. Ele conta de uma moça que se casou. E desde o dia que se casou, a vida do casal ali, já nas núpcias, se tornou uma tribulação. Uma tribulação. Ela não conseguia estar com o marido. Por quê? Porque ela lembrava de um passado onde ela foi violentada, algo nessa linha. E quando o marido se aproximava dela, vinha em suas lembranças aquilo, e ela logo começava a chorar, e aquela situação, e o casamento que era para ser uma bênção, estava cansando já o seu marido, e aquilo era uma situação horrível. E ela já tinha falado com vários pastores, e eles tinham orado por ela, mas ela continuava igual. Até que ela veio um dia para falar com o pastor Edgar. E o pastor Edgar disse que quando ela começou a contar o seu passado, mostrando que ela não conseguia viver o presente, viver sua vida de intimidade com seu esposo, por causa daquele trauma, quando ela começou a contar, o pastor Edgar ouviu uma voz dentro de si que disse: não tenha dó. Ele até se assustou, mas não ter dó? Aí então ela foi falando e lamentando, e aquilo ela descrevia de tal forma que faria qualquer pessoa chorar com ela e tal. Mas o pastor Edgar, quando terminou de ouvir, ele olhou para ela firme e disse: você tem que ser mais grata. Deus te deu um esposo que te perdoou, passou por cima desse teu passado. E quando ele agiu assim firme com ela, ele disse que ela tomou um choque, e naquele momento então ele colocou as mãos sobre ela, expulsou aquele demônio, e ela foi liberta. Mas por que outros pastores não conseguiram libertar ela pela oração? Porque quando ela começava a contar aquelas lamentações e afagar aquele passado, tentar fazer as pessoas sentirem dó e coisa, todo mundo entrava naquela situação de fraqueza, de lamentação, e aquele espírito começava a ser paparicado. E eles não tinham autoridade para expulsá-lo. Então eu estou dizendo isso para que você olhe, você que sofre dores do passado, não fique lamentando, paparicando isso, tentando comover sentimento de A, de B, de C pelo seu passado. Não. Dá um chute para lá, seja grato a Deus porque Deus cruzou o seu caminho, seja grato a Deus porque Deus te deu um esposo que te aceitou e você se casou, Deus te deu uma esposa. Entende? E entra em Deus em oração dessa forma, e esse espírito que te perturba, que te joga para baixo, ele perderá o poder sobre você. Mas não fique se fazendo de vítima, não. Você foi vítima lá atrás, mas hoje não é mais. Hoje é agraciado, é agraciada, foi perdoado, foi perdoada por Deus. Entende? Então, muitas pessoas vivem o momento sofrendo, presos a um passado, como eu disse, um passado de coisas horríveis que passou, às vezes estupro, crianças que foram abusadas, violências que enfrentaram, abandono por parte dos pais, e essas pessoas carregam essa marca, e o diabo vai tentar te manter escravizado, olhando para esse passado, para essa ferida.
Você tem que saber que para Deus tudo tem cura. Tudo, como lemos, tudo tem cura. E ninguém pode impedir os pensamentos de Deus. Tudo tem cura, todo sofrimento tem cura. Deus livra qualquer pessoa de qualquer ferida e de qualquer culpa. Se o teu problema não é que você foi, vamos dizer, atingido, é que você atingiu alguém, Deus livra de toda culpa, mediante um sincero arrependimento, uma confissão sincera. Para isso, dependendo da situação, tem um ministério para você levar a situação e ele vai te encaminhar pelo caminho de se tornar livre deste passado. Mas o que você não pode é tentar viver o presente preso ao passado. Aí é onde você vive, tua família não vive, teu lar não vive, e a vida vai se tornando um fardo cada vez mais. Deus livra da culpa. Deus cura a alma. Deus renova a mente. Olha o que diz a Bíblia aqui, até separei, Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus quer te renovar o teu entendimento, a tua mente, te livrar desse passado, desse trauma. Às vezes a forma de se livrar disso é você ser grato a Deus pelo presente, por Deus ter te abençoado, ter te dado um lar e assim por diante. Às vezes a maneira de você se livrar também desse passado é perdoando. Isso, claro, isso é primordial. Perdoando a pessoa que foi usada para te magoar. Porque quando você não perdoa, você mantém aquela pessoa presa a você e você automaticamente presa a ela e fica preso àquele passado. Perdoa, libera aquela pessoa. Não fica se achando vítima, mas se ache agraciado por Deus, pela graça, por Deus ter te encontrado, por Deus ter te salvado, por Deus ter te dado um lar e te abençoado. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus, amados, Ele cura a alma, Ele renova a mente da pessoa e te liberta desse passado, te faz realmente uma nova criatura. Lembre, amado, Deus não vê o nosso pecado. Deus vê Cristo em nós. Você acertou, você confessou. Isso não existe mais para Deus. Não fique preso a esse passado. Às vezes até uma mãe que lá no passado ímpio abortou. É grave? É grave. Foi um crime? Foi. Mas você não foi encontrada por Deus? Arrependeu? Foi batizada? Deus não vê mais isso. Se você continua preso a isso, preso a essa culpa, você não vai conseguir apreciar o seu bebê que vai nascer, ou que já nasceu. Toda vez que você vai se alegrar com ele, o diabo te joga na mente aquele passado. Lembra, Deus não vê aquilo, você tem que olhar assim, aquilo não fui eu, foi o velho eu, hoje eu sou outra pessoa. Deus quer nos dar a plena paz. Deus cura todo sofrimento, mas você precisa querer isso. Você precisa querer. Então, se você sofre por coisas que aconteceram, lembre-se que para Deus nada é impossível. Livre-se do seu passado para que você viva o seu presente. Você não vai conseguir viver plenamente o presente se você mantiver-se preso a esse passado. Seja, como eu disse, por abusos, por sofrimentos que outros te causaram, ou por situações que você causou a outros. Seja o que for, tem que saber uma coisa: Deus quer te renovar. Renovar, como disse as Escrituras, renovar. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus quer renovar sua mente. Você é um novo homem, uma nova mulher. O seu passado não existe mais. Não fica se fazendo vítima daquilo que foi.
Você é o que é hoje. Seja grato a Deus pelos filhos que você tem, seja grato a Deus pelo esposo que você tem, seja grato a Deus pela chance que Deus te deu. Não permita o diabo te manter preso a uma dor que já não existe, a uma dor que já passou, a uma ferida que já ficou para trás. Deus quer que você viva hoje. Ele te salvou, Ele te encontrou, Ele te sentiu compaixão de você para trazer você para viver o presente. Seja o que for que aconteceu na tua vida, que machucou você, mas hoje Deus te deu uma família, te deu um esposo, te deu uma esposa. Seja que você teve pais que não te valorizaram, mas hoje Deus te deu filhos para que você seja um pai que os valoriza. E lembra, quem sabe que teus pais agiam assim porque não tinham o que você tem, o conhecimento, a graça que você tem. Se tivessem, seriam totalmente diferentes contigo. Então, amados, Deus cura todo sofrimento. Deus não quer e não aceita que você viva preso a esse passado. Seja feliz com a família que Deus te deu. Pede a Deus que te liberte desse trauma, para que você possa realmente conviver com seu marido, conviver com sua esposa, sem estar preso àquele passado que não te deixa viver o presente. Que Deus abençoe e que isso possa ser de grande proveito a você. Feche seu olho. Eu creio que eu estou falando com pessoas que vivem esse dilema. E Deus atingiu o seu coração nesse momento. Feche o teu olho, eu quero orar por você. Precioso Deus, sinto nesse momento de orar por esta pessoa, a qual eu creio que há lágrimas em seus olhos agora. Ela não tem vivido, ela não tem usufruído do tempo presente, porque vive presa a um passado, a traumas, a situações. E o Senhor não quer, Pai, o Senhor quer que ela seja grata a Ti, porque o Senhor já tirou de lá para viver uma nova vida aqui. E eu peço que o Espírito Santo do Senhor, a mão do Senhor, toque essa pessoa onde ela estiver e cura essa ferida, Pai. Apaga esse passado e que possa, Pai, ser livre totalmente, meu irmão, minha irmã, seja livre desse trauma, dessa ferida, desse passado. Que eles não fiquem, Pai, se fazendo vítima de algo que já passou e que eles sejam gratos porque o Senhor deu a eles uma segunda chance. Então que eles vivam a gratidão e a alegria pela Tua graça e Tua mão que se estendeu a eles. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe e assim uma boa noite a todos e até a próxima terça-feira estaremos aqui com a graça de nosso Deus.